Fala galera, nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, desde quando eu era criança, rabiscando na escola, até a minha vida como ela está hoje. Acompanha aí, eu sou o Vitor Bulhões e esse é o canal Arte como Água. Bom, eu nasci e cresci em Natal, no Rio Grande do Norte, e acho que desde sempre eu gostei de rabiscar, como qualquer criança. E primeiro, acho que a lembrança mais antiga que eu tenho na minha vida foi de quando eu peguei catapora. E minha mãe comprou umas formas em formato de animais para que eu passasse o tempo. Eu, isolado da minha família na sala de casa, né? E como eu não podia ir à aula, eu passava o dia inteiro desenhando em volta dessas formas. E foi aí que eu percebi que eu poderia usar ferramentas e instrumentos para me auxiliar a desenhar coisas que eu tenho dificuldade. E eu acho que essa foi a primeira sacada da minha vida, o primeiro plim. E foi muito legal, que eu vi que eu poderia e estava tudo bem. E que é isso, você se auxilia com o que pode, você vai conhecendo novas formas. E eu acho que isso é o que faz ser engrandecedor, porque a cada momento você aprende algo novo e faz algo mais específico, mais direcionado. E é incrível isso, o poder que isso tem quando você vê realmente o resultado. Para mim foi uma mudança de paradigmas, é a primeira realmente a lembrança mais antiga que eu tenho da minha vida. Eu me lembro perfeitamente, eu deitado na rede, na sala, e só desenhando, usando essas forminhas. E aí acho que depois disso eu passei a desenhar constantemente durante as aulas no colégio e atrás do meu caderno. E eu acho que o meu caderno por muitas vezes ele era muito mais usado para desenhar do que para anotar as coisas da aula em si. Engraçado isso, minha mãe não gostava muito. Mas foi, foi muito gradativo e aos poucos o pessoal do colégio começou a notar, né, que eu desenhava. E eu lembro que eu fiz uma série de desenhos indígenas para um trabalho de feira de ciências. E foi super legal, a galera adorou e era uma coisa assim que não tinha muitas pessoas que faziam esse trabalho, tipo, que desenhavam realmente na minha sala. E foi muito legal ver todo mundo elogiando e tudo mais. Eu acho que isso dá sempre um gás a mais para você continuar, né? E aí eu acho que minha mãe viu, nossa, esse menino gosta mesmo de desenhar, acho que vamos pôr ele num curso. E eu entrei num curso de desenho, muito famoso aqui em Natal, e acabei que eu encontrei realmente um mundo em que eu não conhecia, mas que eu estava procurando ele. Então eu conheci todas as técnicas e era um curso de desenho em grafite. E aí eu meio que larguei o giz de cera e os hidrocores e fui para o preto e branco, para o desenho em grafite, voltei para a base e foi onde eu acho que eu aprendi minhas primeiras noções de luz e sombra, realmente, que eu pude chegar a uns detalhamentos um pouco mais elaborados. E aí com esse curso eu atingi um realismo muito maior e os professores também do colégio foram se dando conta e aí me chamaram para fazer um desenho da diretora do colégio, para dar de presente para a diretora. Eu nem tinha muito contato com a diretora, não gostava, mas eu acho que eu queria aquele reconhecimento da feira de ciências. E aí eu fiz e foi um maior sucesso também. E aí foi muito aos pouquinhos. Depois disso eu entrei em outro curso, um curso acho que mais avançado, ele tratava bem o realismo e eu aprendi as fórmulas como a quadrícula e outras formas de esboço que tem um poder de precisão muito maior do que a simples visualização. E aí eu acho que meu nível deu uma disparada, eu consegui realmente chegar no realismo ao grafite, e isso bem jovem ainda no colégio. Depois disso,
eu me afastei um pouco do desenho, estava naquela fase adolescente e tudo mais, e eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E lá eu conheci a parte técnica. Lá, não sei se vocês sabem, mas você pode optar pela grade curricular e escolher algumas matérias de acordo com o que você deseja fazer na faculdade. E eu não sabia disso exatamente, fui meio despreparado, perguntar qual faculdade você quer fazer. E eu já gostava muito, minha mãe é arquiteta e eu sempre fazia os trabalhos junto com ela. E quando cheguei lá, arquitetura, vamos lá. E aí eu fui apresentado ao AutoCAD, programa 3D, também 3D, mas um programa de design gráfico para arquitetos, em que eu conheci a precisão. Você pensar na imagem com precisão, medidas, lados e até em 3D. Eu conheci uma visualização um pouco diferente do que eu via nos cursos de desenho. Eu acho que isso agregou bastante. Porém, eu estava um pouco afastado do desenho livre. E eu lembro que eu contei ao meu irmão, digamos assim, a pessoa que morava comigo, que era um alemão, e eu disse a ele que eu conseguia desenhar e tal realismo, e ele não acreditou em mim. E eu acho que eu fiquei inventando milhões de desculpas e, não sei, prorrogando, eu só dizia que eu conseguia e tal, mas eu não tinha muito domínio sobre os materiais, então eu não sabia comprar os materiais que eu usava aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos eu não sabia nem como procurar direito. E eu achava que eu precisava desses materiais para fazer aquele trabalho que eu fazia. E foi muito foda, que eu fiquei com isso na cabeça e ele me dizendo que eu não conseguia e eu dizendo que eu conseguia, mas eu não mostrava também. Não sei se por vergonha de errar ou medo, enfim. Mas eu voltei decidido a voltar a desenhar, né? A voltar a praticar e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei já trabalhando muito e estudando. Finalizei um desenho, um autorretrato que eu tenho. Acho que o meu único autorretrato que eu fiz na vida. Eu comecei ele antes de ir para o intercâmbio, passei o intercâmbio inteiro, voltei e aí finalizei esse desenho. E foi muito bacana poder retomar essa vontade de desenhar. E aí, só que eu entrei na faculdade, lá vai eu para arquitetura. E eu entrei em arquitetura e eu adorei, foi aí onde eu conheci o poder da escala, você saber trabalhar com escala, perspectiva. Eu já conheci um pouco de perspectiva, mas não a fundo, não tecnicamente. Então isso engrandeceu bastante, porque eu pude realmente transformar pequenos desenhos em escalas e conseguir brincar com o espaço, criar blocos, volumetrias, perspectivas realmente detalhadas. E isso me ajuda bastante até hoje, eu acredito, quando você vai montar um mundo, quando você precisa realmente de uma métrica para criar um espaço e volumes. Isso me ajudou, a arquitetura me ajudou bastante. Enquanto eu estava na faculdade, eu desenhava meus amigos e desenhei meus familiares e tudo mais, namorada, aquela coisa. E aí um amigo viu meus desenhos, né, meu trabalho, e ele fez: vai chegar o aniversário do meu sobrinho e eu não pensei em nada para dar. Você faz esse trabalho por encomenda? E eu nunca tinha feito isso, né? Eu desenhava só por hobby. E aí foi o primeiro estalo que eu fiz: nossa, eu posso vender isso. E aí eu fiz essa primeira encomenda, dessa encomenda já vieram outras, e das outras vieram outras, e eu comecei a fazer encomendas uma atrás da outra. Essa primeira encomenda foi ainda em lápis grafite, e logo após eu comecei a passar para a caneta nanquim. E aí eu comecei a aplicar o nanquim e estudar formas de sombra e luz com o nanquim, que é bem diferente com a caneta. Em algum tempo
eu tinha tantas encomendas que eu não estava mais dando conta, porque minha rotina era faculdade pela manhã, estágio a tarde inteira, à noite eu desenhava. E aí eu fazia as encomendas à noite, acabei tendo que estender muitas noites, por muitas vezes virava, faltava faculdade porque não dormia fazendo encomenda. E chegou um momento que eu precisava decidir. Eu precisava largar ou a faculdade, ou o estágio, ou as encomendas. E as encomendas eu tinha recém descoberto que era o que eu realmente amava fazer, então eu não ia largar aquilo. A faculdade também é outra coisa que eu sempre gostei muito de arquitetura, mas o estágio, eu estava numa rotina em que não, apesar de eu estar num estágio ótimo, eu trabalhava num dos melhores escritórios de arquitetura da minha cidade, mas ao mesmo tempo não era exatamente a rotina que eu procurava, não era o trabalho que eu queria. Tinha uma comida social, ir para o escritório, trabalhar até 6 da noite, ir para casa, projeto, e isso não estava me agradando muito. E aí eu resolvi largar o estágio, continuei na faculdade, porque eu já estava bem próximo de acabar também, e eu continuei na faculdade e fazendo as encomendas. E foi desse jeito que pouco depois eu abri meu ateliê, meu espaço, exatamente essa salinha onde estou gravando esse vídeo. Ela era bem diferente, mas foi exatamente nesse espaço. Hoje em dia ele está um pouco maior, eu peguei outras salas, mas eu estou aqui desde que eu iniciei e é maravilhoso isso. Você conhecer exatamente o seu espaço e saber cada coisa. Eu que construí tudo, então tem um sabor especial, eu acho. Ainda na faculdade, eu tive minha primeira experiência com ensino, com ensinar, em uma matéria de desenho livre, que fazia parte da grade curricular mesmo de arquitetura. Eu mostrei meus desenhos, que eu já trabalhava com isso, então eu mostrei meus desenhos ao professor, a professora, desculpa, e ela fez, não, realmente você não precisa acompanhar as aulas, porque você não me ajuda e vira monitor dessa matéria. E aí eu virei monitor na matéria de desenho livre. E por vezes eu ficava sozinho na sala e tinha que ter uma certa didática e falar com os alunos, que no caso eram meus companheiros de sala, né? Mas eu apliquei provas, digamos assim, corrigi desenhos. E eu acabei gostando dessa dinâmica do ensino e de passar alguma coisa, né? Eu nem tinha noção, eu acho, do tanto que eu sabia. E eu acho que ensinar é muito isso. Quando eu tento ensinar, passar para alguém algo que eu sei, eu preciso organizar na minha cabeça, criar uma certa ordem, dar nome aos bois, né? Como se diz. E com isso você realmente aprende muito mais. Então quando você ensina, você termina aprendendo com você mesmo e com o que volta de perguntas dos alunos e com as questões que você tem que estudar para esclarecer até as minhas próprias dúvidas. Então eu acho que foi muito enriquecedor e depois disso eu sabia que eu ia voltar a trabalhar com isso em algum momento, mas não foi de imediato. Eu continuei no meu ateliê, nas encomendas, mas logo depois que eu terminei a arquitetura, eu estava finalmente livre. E eu foi como um chamado. Eu fiz, cara, e agora? Agora eu estou 100% arte, totalmente focado nisso. É isso que eu quero, é o que eu vou fazer. E eu decidi estudar na França. Eu queria aprender francês também e eu tinha muita vontade de estudar arte na França, né? Porque sempre foi um estigma, essa coisa de a arte na França é muito conhecida, acho que juntamente com a Itália e tal. E eu queria ir para lá. Eu sei que eu queria ir para lá, eu queria ir para lá de qualquer jeito. E eu terminei indo, fui estudar arte na França. Porém eu não encontrei um curso em que, como eu esperava,
Nesse curso eu acabei voltando para o passo zero. O curso não tinha um nivelamento, então eu tive que seguir as aulas de um a um. E desde o primeiro dia de aula, o professor pegava meus desenhos e usava de exemplo, porque eu estava alguns passos à frente daquelas pessoas, né? Eu já trabalhava com isso. E não que tivesse nada de errado, mas eu esperava ser um pouco nivelado, botar em alguma técnica que eu não sabia e coisa e tal. E só que eu voltei a pincéis básicos, desenho básico. Nessa época eu já estava pintando com acrílica, explorando as telas e tudo mais. E foi um pouco complicado no início aguentar isso. Em algum tempo eu comecei a dar aula para os meus colegas de sala. Eles tinham dificuldades em alguns pontos que o professor, no meu ver, não explicava de uma maneira, de uma didática muito favorável. E eu explicava de outra forma, um pouco mais fácil de ser compreendida. E as pessoas adoravam e eu comecei a fazer isso em troca de um trocado de alguns euros. E foi muito legal a experiência de eu ter que adquirir essa didática em outra língua e tudo mais. E foi muito bacana. Eu acho que eu aprendi muito. Mas em 6 meses de curso eu fiz, não faz sentido eu procurar eu ficar aqui se eu não estou realmente evoluindo na minha arte, se eu não estou fazendo o que eu vim fazer. Então eu tinha aprendido já o francês, já estava com um francês razoável, não sou fluente, mas eu já estava feliz com o meu francês e eu vou me dedicar à minha pintura realmente. Então eu tinha um ateliê no meu apartamento e eu decidi largar o curso. Larguei o curso para me dedicar totalmente a produzir uma série, tentar fazer uma exposição. E não foi fácil, porque eu passei cerca de um mês trancado no apartamento. Eu conhecia pouquíssimas pessoas, então quase não tinha vida social. Mas eu me tranquei nesse apartamento, comprei um rolo de tecido e produzi uma série. E foi muito bacana. Depois eu botei essa série embaixo do braço e saí de porta em porta batendo até que eu consegui um local para fazer minha exposição. E foi numa ruazinha, num local muito antigo, na cidade medieval de Montpellier, na França. E eu tive minha primeira exposição internacional. Eu me arrepio a falar, foi realmente muito legal poder fazer isso. E depois disso foi como se abrissem minhas portas e eu visse que realmente tudo era possível. E aí eu comecei a pintar e eu fui para a praça pintar e realizar todos os meus sonhos. E aí eu pintei na praça de Montpellier, na Praça de Comédie, a praça de artistas basicamente. E eu vendi meu trabalho na praça, vendi na galeria, distribuí meu trabalho para vários países. Eu acho que foi um ponto-chave. Eu mandei trabalho para o Senegal, para a Turquia, para o México, para os Estados Unidos, para a Suíça. E foi muito engrandecedor ter essa experiência e ter que explicar para um povo totalmente novo, que eu não tinha essa conexão, né? E logo depois disso eu fiz, é isso que eu quero fazer realmente. Eu larguei meu apartamento, montei minha mochila e parti para a viagem. Eu queria conhecer o máximo que eu pudesse. Eu saí dando volta na Europa e por onde eu andava eu tentava deixar alguma coisa, alguma marca, algum contato, qualquer coisa valia a pena. Eu estaria fora do meu país, eu estaria alcançando lugares onde eu nunca tinha nem visitado e eu já visitava tentando deixar alguma coisa. E nesse caminho eu passei pela Suíça, deixei 2 quadros na Suíça, depois fui para a Alemanha e na Alemanha eu encontrei uma cidade em que eu me apaixonei, chama Freiburg, uma cidade universitária super focada em arte. Eles super valorizam isso e eu achei fantástico.
E eu não queria ainda parar para fazer uma exposição lá, porque eu estava no meio da viagem, mas eu deixei tudo organizado para que no fim da viagem eu voltaria para a Alemanha e para essa cidade produziria uma outra série para ser exposta lá. E aí segui viagem, conhecendo todas as galerias, museus e tendo todos os tipos de referência que você imaginar, de Berlim, fantástico, Amsterdã, Munique, Paris, Madrid, Barcelona. Eu tive a oportunidade de passar em muitos cantos e isso me engrandeceu bastante. E no fim dessa minha viagem eu voltei para a Alemanha, onde eu produzi uma nova série, que foi uma série que me acompanhou por muito tempo. Eu trouxe ela para o Brasil depois, e foi uma série que deu início a uma sequência de encomendas nesse estilo da série que até hoje eu faço. Isso já fazem 5 anos, e até hoje eu produzo quadros nessa pegada dessa série, porque eu acho que tinha muito de mim, tinha uma referência muito forte do Eduardo Cobra, que era com geométricos coloridos, mas ao mesmo tempo tinha muito de mim. E quando eu fiz essa série, eu acho que foi um estalo gigante, porque na série da França, eu percebi que eu poderia misturar estilos. Então, tinha um geométrico e em cada geométrico eu faria uma técnica diferente. E na da Alemanha, eles tinham geométricos, mas a figura em si, a técnica não mudava. E eu percebi que não importava o que eu colocasse entre a luz e a sombra. E eu acho que essa foi a sacada que eu carrego até hoje, que eu vou falar muito mais aprofundado nos próximos vídeos, mas que basicamente mudou minha forma de pintar. Depois que eu percebi que não importava o que eu colocasse entre a luz e a sombra, os horizontes se abriram e eu voltei com isso na cabeça, que eu teria uma nova forma de ensinar. E eu voltei para o Brasil decidido a abrir meu próprio curso. E voltando ao Brasil, eu abri o meu curso aqui no meu ateliê, e ele se chamava Arteterapia, porque eu tinha para mim que era uma arte como terapia. Não que seria arte terapia, realmente eu não tenho nenhuma formação nisso, mas era arte como terapia, era você se desprender de qual pincel certo, qual a tinta certa, qual a técnica eu vou usar, e você poder se soltar mais, e você conhecer os conceitos e os preceitos que fazem uma arte, uma imagem, e que isso ficasse o mais claro e o mais simples possível. Então eu criei um curso em que você aprendia todas as técnicas ao mesmo tempo, e que tinha pessoas de todos os níveis, mas cada um fazia algo adaptado ao seu nível, adaptado ao seu estilo, à sua temática, o que você quisesse fazer. Então, com esse curso, eu acho que abri minhas portas. Eu queria atingir cada vez mais e mais pessoas, mas ao mesmo tempo no meu ateliê eu não conseguia acomodar, porque era um curso que exigia um contato muito próximo de um em um, e eu não conseguia atender muitas pessoas. Paralelo a isso, eu levava minhas encomendas e eu sempre fui muito inquieto. Eu comecei a aprender sobre empreendedorismo e novas empresas e tudo mais, e aí eu tive alguns devaneios e acabei criando umas empresas. Eu tive uma produtora de eventos que se chamou Shint, ainda existe até hoje, mas eu não faço mais parte. E logo depois a Shint começou a tomar muito do meu tempo e eu tive que parar o meu curso para poder dar seguimento a essa empresa. E não sei se foi a melhor decisão, mas foi muito aprendizado que eu tive dessa empresa, de todos os formatos e tudo que eu aprendi, porque eu acho que foi uma grande chave que virou na minha vida, quando eu tive que abrir uma empresa, realmente ter contratos e fornecedores reais, do tipo de ter
preocupações reais, com problemas reais, porque no meu mundo aqui no ateliê era muito simples, era tudo muito, tava tinta, tela, pintava, então não tinha tanto que me preocupar com muitas coisas. E acabou que meu ateliê evoluiu muito por causa dessas outras empresas que eu criei. Logo depois da Oxente eu abri a Pixlume, que é uma empresa de design gráfico também. E eu aprendi a administrar, a ter fluxo de caixa, lista de fornecedores, controle de clientes e tudo mais, e várias outras ferramentas que me ajudaram bastante. Mas eu acho que eu tive um pouco de overload, eu fiquei muito over de informação, conheci muitas ferramentas, muitos tipos de planilha, e eu quis aplicar tudo. Eu queria aplicar tudo no ateliê e não foi a melhor opção. Eu acho que eu passei muito tempo sumido e tentando fazer planilhas de tudo e planificar e saber com exatidão quantidade de material que eu usava e tal. Até que eu vi que não era exatamente isso que eu precisava, até chegar no formato que eu estou hoje. Mas acho que tudo foi um aprendizado e valeu muito a pena, eu acho, tudo isso. Em meio a toda essa confusão com empresas e tudo, e encomendas, o ateliê, eu acabei eu estava numa zona de conforto, em que as encomendas estavam vindo, sempre vieram, e eu fazia uma atrás da outra, mas eu meio que esqueci da minha evolução artística. Eu acho que eu percebi isso, eu um pouco que estagnei, porque as encomendas sempre vêm relacionadas a um trabalho anterior. Ninguém pede uma encomenda de algo que você não fez. Então sempre que você faz uma encomenda, é legal, é um passo à frente, mas você também está dando um passo atrás, porque você está meio que repetindo, replicando uma técnica que você usou antes. E eu acho que isso me paralisou, me deixou um pouco na zona de conforto, e que eu saí quando eu descobri o marketing digital. E o marketing digital me proporcionou alcançar muito mais pessoas e poder fazer a minha mensagem chegar em quem se sente do mesmo modo, em quem não se encaixa nos meios de ensino tradicionais, em quem não consegue escolher um pincel para pintar certo tipo de tinta, em quem consegue ver a arte muito mais do que a marca de um material. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar, e eu acho que é isso que eu vou fazer daqui para frente. E aqui estou nesse novo canal para passar um pouco de tudo isso e tentar moldar e mover, porque eu acredito realmente no potencial da arte de mudar a sociedade, porque você não precisa de nada para começar, você só precisa querer.